Nesse vídeo eu vou mostrar o início de um teste que eu pretendo fazer. Esse teste consiste na comparação da ativação de duas amostras de kefir. Eu vou ter uma amostra A e uma amostra B, no qual a amostra A é um kefir que ele está seco, e a outra amostra que eu vou chamar de B é um kefir congelado, sendo que ambas as amostras elas já têm mais de 6 meses que estão estocadas. Então eu quero comparar qual dessas duas amostras se desenvolve melhor ou vai ativar melhor, sendo que ambas já são antigas. Eu quero ver qual tem um comportamento melhor. Para isso eu vou utilizar 2 frascos, como está esquematizado aqui. Eu vou utilizar uma solução de açúcar mascavo, 10%. No caso, 10% é massa sobre volume. Então, eu vou utilizar 50 ml dessa solução em cada frasco desse. Aqui eu vou ter 100 ml no total. 10% de 100 ml é 10 gramas. Então, 100 ml de água, eu vou utilizar água destilada, já que eu estou no laboratório, e 10 gramas de açúcar mascavo. Ok? Vou preparar essa solução, vou colocar 50 aqui, 50 aqui, e aqui eu vou utilizar o kefir, que ele foi seco, ele foi desidratado, congelado, e eu vou utilizar uma ração de 2% de massa de inóculo ou de massa de grãos de kefir. Se 1% aqui é 0,5 gramas, então 2% seria 1 grama. Então aqui 1 grama de kefir, desse kefir seco, e 1 grama desse kefir congelado. Lógico, essa amostra está seca e essa está congelada. Eu vou pegar as amostras e vou colocá-la de molho em água durante algum tempo. Eu vou marcar esse tempo, mas talvez 1 ou 2 horas, e vou deixar essa amostra hidratar. E aí sim eu vou medir a massa, porque a medida de massa é uma massa úmida, e depois eu vou comparar também, na hora que coar, com a relação de massa úmida. Então, por isso eu preciso, esse aqui vai ficar hidratando, e esse também eu vou deixar descongelar e hidratar. Eu vou mostrar as amostras e como eu vou preparar isso tudo. A solução é simples, eu vou simplesmente usar um balão volumétrico, pesa essa massa, dissolvo e completo. Depois eu também vou mostrar na hora de transferir para cá. Então essa é a parte que eu vou deixar o kefir hidratando. Aqui eu tenho o frasco A e um frasco B, são 2 beckers de plástico. Aqui a amostra do kefir está seco, ele foi seco com açúcar mascavo, por isso ele está nessa coloração. Eu simplesmente, vai cair. Eu vou colocá-lo aqui no becker. Foi. Depois eu vou deixar ele hidratando. Aqui não tem necessidade de medir a massa. Eu só quero que eles hidratem. Depois de hidratados eu medirei a massa. Aqui eu tenho uma outra amostra de kefir congelado. Ambos já estão estocados há mais de 6 meses. Então eu vou pegar aqui uma parte, depois eu vou voltar. Ele estava num freezer a menos 19. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse pedaço aqui. Eita, caiu aqui. Ok. Então eu acredito que isso seja o suficiente para poder dar 1 grama de massa úmida que a gente precisa. Aqui na verdade eu acho que tem até a mais, mas mesmo assim. Daí o que eu vou fazer agora? Esse eu vou voltar para a geladeira. Essa amostra de kefir seco que estava nesse filme de PVC acabou. E aqui eu simplesmente vou completar com água destilada. E vou deixar eles hidratando por 2 horas. No caso, esse aqui, como está congelado, ele vai descongelar. E esse aqui vai hidratar. Depois eu quero mostrar como vai ficar a aparência dele por 2 horas. Estou achando que eu vou
essa quantidade está bom. Daí o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles aqui na bancada do laboratório, temperatura ambiente, eu simplesmente vou cobrir com um papel toalha para não cair sujeira nem nada. Poderia até usar um elastiquinho, mas só vou cobrir e depois eu vou preparar a solução de açúcar mascavo. Essa água que eu estou utilizando, a água destilada, ela vem de um destilador. Eu vou mostrar aqui como é o esquema desse destilador. Esse destilador é um aparelho, é um destilador do tipo que eles consideram de Pilsen, que sai uma água com baixíssima quantidade de sais, na verdade ela sai quase sem sal, mas alguns compostos orgânicos podem passar por essa destilação, ser arrastados junto com o vapor. Então, basicamente, entra uma tubulação de água aqui embaixo, essa tubulação de água está fria, ela vai resfriar uma serpentina, e aqui em cima está ebulindo a água. Essa água, o vapor sai, ele entra e passa pela serpentina, esfria, condensa e cai dentro de um barrilete, aqui um barrilete de 30 litros. E a água que usou para esfriar, ela sai e vai pro efluente ou para o resíduo. Ele é elétrico, ele já é bem comum em laboratórios e dá aí uma água destilada de uma qualidade aceitável. Lógico, ela não está isenta de CO2, nem de compostos com carbono, que podem ser arrastados e tal, mas é uma água que a gente costuma trabalhar no laboratório. Então, só mostrando, esse é um destilador e eu estou utilizando essa água para padronizar. Vantagens, não vai ter flúor e nem cloro. Ou se tiver, vai estar no nível traços. Então, isso é muito bacana. Principalmente fluoreto vai estar assim, zero ou nível traços, que algumas metodologias nem conseguem detectar a quantidade de tão baixo que vai ser. Aqui já estão, depois de ficar 2 horas hidratando na água destilada, aqui aquele grão que estava seco, dá para ver que ele hidratou, eles estão menores, e o outro que estava congelado, dá para ver que eles estão maiores e mais claros também. Daí, o que eu já fiz? Depois de hidratado, eu simplesmente utilizei uma peneira, eu coei o líquido, aqui ficaram essa massa de grãos, massa úmida. Então eu pesei 1 grama de grãos que eu vou utilizar aqui para fermentar, do kefir que estava seco e do que estava congelado. Nota-se que a quantidade de grãos está diferente, visto que o tamanho dos grãos, esse tem grãos menores, lógico, para poder dar uma massa equivalente a 1 grama, precisaria de maior número de grãos, e como esses grãos estão maiores, mais íntegros, devido a ele foi congelado, um número menor de grãos já chega nessa massa de 1 grama. Então, agora eu vou botar para fermentar. Eu preparei uma solução de 10% de açúcar mascavo em água, então eu já licotei 50 e 50 restou no balão, lembrando que é um balão de 100 ml. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, é a mesma solução. Eu só simplesmente passei para essa proveta para conseguir tirar 50. Então, aqui tem 50. Nesse outro, eu vou adicionar o restante, 50 também. Eu poderia medi-lo, mas não há necessidade. Ok. E agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou tampá-los e deixar fermentando e observar o que vai acontecer, se algum grão vai boiar, se não vai boiar, o que vai acontecer. Então eu vou tampá-los aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar, aqui a luz está meio contra.
Tá aí. Estão tampados. A identificação, deu uma tampada na identificação, mas depois eu posso escrever, ou só ajeitando o papel dá para ver. Esse aqui é o B e esse é o A. E agora eu vou deixar fermentando. Eu ainda não sei se eu vou trocar todos os dias, como que eu vou monitorar. Mas a princípio eu vou deixar 2 dias de fermentação e depois eu já quero pesar. Caso eu veja indícios de fermentação, eu faço a pesagem, ou se não eu deixo até talvez mais tempo, mas ainda não sei como vai decorrer, visto que no fim de semana não tem como eu vir para o laboratório trocar. Então talvez eu deixe mais dias, talvez uns 5 dias fermentando, para ver como é essa primeira leva da fermentação.